Meu nome é Pedro Gabriel, eu nasci num país chamado Chad, que fica bem no meio do continente africano. Eu cheguei aqui no Brasil aos 12 anos, em 96, 97. Minha mãe é brasileira, né, carioca, e meu pai é suíço. E aí eles se encontraram, depois eu vou contar a história, eles se encontraram na Suíça, e aí meu pai teve uma proposta para trabalhar na África, e aí eu e minhas irmãs nascemos no Chad, e eu morei lá até meus 12 anos. Pedro Gabriel é o criador do Eu Me Chamo Antônio, que se iniciou com uma página na internet, onde ele postava guardanapos com frases de seu personagem. É o nome do personagem que eu criei, né? Eu resolvi chamar o personagem que eu criei de Antônio, porque na minha identidade, assim, meu nome completo é Pedro Antônio Gabriel, só que ninguém me chama de Pedro Antônio ou de Antônio, sempre era Pedro ou Pedro Gabriel. Então é uma forma de continuar sendo eu sem ser eu, esse nome, assim. É uma espécie de alter ego, assim, que eu uso, porque eu costumo dizer que Antônio sou eu com um pouquinho mais de coragem para falar das coisas que eu falo nos guardanapos, que talvez... que eu sou uma pessoa muito mais reservada normalmente, eu acho que eu talvez não tivesse tanta coragem para falar de sentimento, de amor, liberdade, saudade nos guardanapos, se não fosse através desse personagem que eu criei. Bom, o primeiro guardanapo foi finalzinho de 2012. Eu lembro que eu estava voltando do trabalho, na época eu me formei em publicidade, eu trabalhava numa empresa de compras coletivas na área da redação, né? Eu era um dos redatores. E eu lembro que o trajeto que eu levava até o trabalho ida e volta do trabalho para casa, eu levava umas 4 horas, assim, todos os dias. O que é normal, assim, quem trabalha geralmente mora um pouquinho longe do trabalho, não é todo mundo que mora perto. Mas aí eu fiz um cálculo um dia, eu que trabalho com palavras, assim, resolvi me meter a fazer números, eu vi que essas 4 horas em um ano seriam quase um mês, assim, 30 dias sentado dentro do ônibus, assim, nesse trajeto. Então eu falei, eu tenho que aproveitar melhor esse momento, assim, porque quem fica parado no trânsito é o ônibus, é o carro, é você, não suas ideias, assim, suas ideias podem ser soltas. Então eu sempre levava um caderninho comigo para anotar as ideias que eu tinha no trajeto. Acho que até por isso que hoje o meu verso ele é mais curto, porque eu só tinha aquele espaço de um caderninho de bolso. E aí um desses dias eu voltei para casa e eu decidi parar para tomar um chopp, perto do ponto de ônibus tem um bar que eu gostava muito de frequentar, no Rio. E aí esse dia eu tinha esquecido esse meu caderno de bolso, né? Então o único papel que eu tinha para escrever era a pilha de guardanapo do balcão do bar. E aí eu comecei a anotar as ideias ali e ia gostar de desenhar naquele guardanapo. E aí eu lembro que eu fotografei com o meu celular e eu guardei o guardanapo original. E aí esse ritual foi se repetindo, porque eu tomei gosto por aquilo, por me expressar nessa plataforma tão frágil, então você tem que usar a caneta com muita delicadeza para a tinta ou não borrar ou não rasgar o papel. O meu guardanapo ele nasce especificamente no mesmo bar desde sempre, então até me falaram se eu já criei em outro lugar e tudo, mas eu nunca criei em outro lugar, eu sempre gosto de criar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, porque é ali que ele nasceu, eu acho que ele faz muito mais sentido ali. Tanto que hoje assim, eu tenho 2.000 guardanapos criados, e todos eles são guardados em álbum de fotografia, como se fosse mesmo uma lembrança, uma foto desenhada de algum momento. Esse momento ele pode ter sido vivido diretamente, indiretamente, ou só no mundo da imaginação, mas ele sempre parte. Então acho que toda a imaginação, por mais doida que ela seja, ela sempre parte de um ponto real. Então, sem dúvida, eu imagino muito com o personagem Antônio, mas o Antônio sempre tem um pé no chão. E aos poucos eu vi que eu estava acumulando muito material e eu falei, nossa, uma hora eu vou perder esse material porque eles vão amarelar com o tempo, vão rasgar. E aí eu decidi abrir uma página na internet mesmo, foi no finalzinho de 2012 também, depois de 2, 3 meses que eu estava desenhando, que eu vi que eu tinha uns 50 guardanapos guardados na gaveta e eu falei, bom, eu vou preservar essas criações, porque se eu perder o papel, pelo menos eu tenho como ou redesenhar ou lembrar que eu criei. E aí eu criei um microblog na internet com essas imagens. Só que minha intenção não era nem divulgar, nem mostrar para os outros, né? Era mais ter essas criações guardadas para mim. Só que em pouco tempo as pessoas foram descobrindo, comentando, compartilhando, e a página ganhou uma dimensão que eu não esperava, né? Esse é o lado
bom da internet, assim, quando você cria um conteúdo, de certa forma, que tem um conceito interessante para alguns e isso chama a atenção, as pessoas compartilham gratuitamente, né? E aí isso obviamente me motivou a continuar, não que isso interferisse no conteúdo que eu postasse, mas, outras pessoas que eu não conheço no Brasil inteiro estão acompanhando o meu trabalho, então que bacana. Eu recebo muitas mensagens assim todos os dias que pessoas que falam assim que aquele guardanapo foi feito para mim, ou então eu vi que uma ideia simples pode tocar pessoas, tem seu espaço ainda, assim, a delicadeza ainda tem o seu espaço no mundo, mesmo quando esse mundo é virtual. E vários jovens de 13, 14 anos falando que criaram um blog, ou que voltaram a escrever, a desenhar, porque viram nos meus guardanapos que ainda havia um caminho assim, para uma ideia simples, com conceito, alcançar outras pessoas. E hoje, assim, qualquer cidade que eu passo, assim, as pessoas vão lá, saem de casa, vão pedir autógrafo, vão me dar um abraço. Então é uma relação que funciona muito bem, tanto fora quanto dentro da internet, assim. E eu tenho sido muito feliz assim, com o retorno que eu recebo por parte dos leitores, que é a crítica mais bonita assim, que eu recebo. Muitas pessoas rapidamente se identificaram com os sentimentos transmitidos pelas frases de seus guardanapos, e então seu projeto passou a crescer cada vez mais. No começo foi um susto, assim. Hoje eu sei que foi um susto, um bom susto, assim, mas eu não esperava assim que tivesse tanto seguidores assim, em pouco tempo, assim. Foi até me acostumar com isso foi um pouquinho difícil, mas eu percebi que não sei, era o que eu gostava de fazer, eu estava sendo sincero em cada guardanapo, então as pessoas se identificam muito com isso. Então, eu acho que criou essa identificação porque, primeiro, que é um guardanapo, é um desenho num guardanapo. Segundo, porque são versos curtos, então esse impacto mais direto tem uma força muito maior, talvez, nas redes sociais. E terceiro, porque tem um desenho junto, então acho que acho que o meu trabalho não seria o mesmo se eu separasse a palavra do desenho, né? Então, o meu trabalho basicamente é um casamento da imagem com a palavra, e até eu brinco que a própria palavra é desenhada. Então, até quando eu escrevo saudade com a minha caligrafia, é uma saudade desenhada, sabe? Então, isso cria uma certa identidade com o meu leitor, e as pessoas enxergam ali uma verdade, assim, porque se eu for voltar para contar a minha história, assim, hoje, assim, analisando de longe, cada guardanapo é uma espécie de redesenho dessa minha infância na África, talvez. Que eu lembro que quando eu chegava em casa, eu fui alfabetizado numa escola francesa, né? Porque onde eu nasci, no Chad, é uma escola francesa, então os filhos de estrangeiros só podiam colocar ou inscrever os filhos numa escola francesa. Então, até meus 12 anos, eu não falava português, eu não entendia muito bem português, por mais que seja minha língua materna, a língua da minha mãe. E hoje, cada guardanapo, assim, eu vejo que tem uma brincadeira sonora ou gráfica no conteúdo, assim. Então, é como se eu estivesse tentando pagar uma dívida com a língua portuguesa por ter ficado tanto tempo longe, né, esses 12 anos distante dessa língua. Então, as minhas criações, na verdade, me aproximaram de novo dessa língua materna. Eu acho que isso também ajuda muito a criar uma certa personalidade no trabalho e uma identidade muito grande com os leitores. E o que é bacana é que não ficou só no mundo virtual, assim, no ambiente virtual, porque uma editora publicou 3 livros meus. Em maio de 2013, a Intrínseca me procurou. Isso é bacana até para os autores novos que estão começando que a gente vai cada vez mais ver, vai ser cada vez mais visível e presente autores surgindo por causa das redes sociais. Isso não quer dizer que eles sejam autores de internet, né? São autores que usam a vitrine das redes sociais para apresentar um trabalho que eles fariam do mesmo jeito em casa, no escritório ou em qualquer outro lugar. É como se aquela gaveta onde a gente guarda as nossas ideias tivesse virado o nosso mural, né? Então, hoje em dia, a gente consegue colocar nossas ideias e ser avaliado, criticado ao vivo o tempo todo. E aí eu nunca fui de mandar para a editora o original, porque eu nunca pensei que um guardanapo, essa plataforma que todo mundo usa só para lavar as mãos, lavar a boca e depois descarta, joga fora, nunca pensei que isso fosse ter o interesse de uma grande editora. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, assim, mas obviamente deu um medo enorme, assim, porque o mercado de livro no Brasil, de um autor totalmente desconhecido, fazendo poesia ou verso curto, era uma coisa assim que tinha tudo para dar errado, né?
Acabou que o livro foi publicado em novembro de 2013, então a gente teve 6 meses para preparar o livro e foi muito bem recebido assim pelos leitores. Disputou com os grandes nomes assim na lista dos mais vendidos. Isso foi uma surpresa tanto para a editora quanto mais para mim, assim que até então era um mundo muito novo, assim, mercado editorial. E aí surgiu um segundo livro um ano depois e em 2016, agora em agosto, publiquei o meu terceiro livro chamado Ilustra Poesia, que os 3 livros na verdade são do mesmo formato. O último é tem um pouquinho mais de páginas, mas eles dialogam, é como se fosse uma trilogia de um pré-romance, porque a única frase que eu botei no meu Facebook é Antônio é um personagem de um romance que está sendo escrito e vivido. Então a minha ideia, antes dos guardanapos aparecerem por causa da internet, era que dentro desse meu romance, o Antônio, o personagem, desenhasse também ou se manifestasse com um guardanapo para dialogar com os outros personagens do romance. Acabou que o guardanapo ganhou uma dimensão que eu não esperava, tão rápida assim, mas um dia eu vou escrever esse romance de novo. Então esses 3 livros que eu publiquei, eles são como se fossem, cada um fosse um passo em direção a romance mais em prosa mesmo. Só que obviamente eu não posso fugir da minha personalidade, então eu não quero fazer aquela prosa, aquele romance clássico, eu quero misturar com graphic novel, né, com história em quadrinho, com talvez, em vez de botar um diálogo, talvez botar uma conversa de WhatsApp, porque eu estou no meu tempo, eu estou inserido no meu tempo, eu não posso negar as redes sociais, eu não posso negar o meu tipo de comunicação, que é muito visual, né, que tem a ver com traço, com a palavra. Então acho que se eu fosse lançar um romance desse personagem, ele teria que unir todo o meu universo, que envolve o desenho, a palavra, as redes sociais e claro, o universo da imaginação, assim, meu, pessoal. Com um trabalho multiplataforma, Pedro consegue agradar seus leitores em qualquer uma delas, ganhando fãs e admiradores. Cada guardanapo meu, eu acho que ele possibilita infinitas interpretações, assim. Por mais que a primeira vez que você olha, possa achar que é um verso simples, esse verso é muito bobo, qualquer um faria. Quando você para e olha e começa a pensar, refletir sobre ele, você consegue ver que tem uma profundidade nessa superfície assim, desenhada. Existem 3, 4 interpretações possíveis. Então isso que eu falo, que às vezes uma criança de 13 anos tem uma interpretação, uma de 20 vai ter outra, e uma de 40 vai ter outra totalmente diferente. Eu brinco até dizendo que eles são uma espécie de espelho, assim, em função do seu humor, do seu estado atual de sensação, você vai interpretar aquele guardanapo de uma forma diferente. Por isso que eu falo que o mesmo guardanapo, se eu postar ele todos os dias até o final do ano, cada pessoa, por mais que ela olhe sempre aquele guardanapo, vai ter uma interpretação diferente nele. Porque é um diálogo, eu acho que a poesia é muito isso, assim, a intenção que o poeta colocou ao escrever e a vontade, o interesse que o leitor tem em querer enxergar ou interpretar além de uma simples superfície de papel. Eu tenho certeza assim, que o meu trabalho, assim, eu tiro a foto, eu escrevo no guardanapo, eu tenho a ideia, eu penso no verso, então sou eu ali, eu estou entregue ali 100%. E o que é bacana, assim, que mesmo nessa área digital, o meu trabalho ele é muito conhecido por ser caligráfico ainda. Eu ainda uso a minha tipografia, sou eu que desenho cada letra, sabe? Isso é bacana porque isso mostra que não deixa de ser um diferencial, porque se cada um de nós aqui escrever a palavra, sei lá, liberdade, cada um que escrever à mão mesmo, a gente vai ter várias liberdades diferentes. Mas se todo mundo digitar no computador liberdade, Arial 12, vai ser a mesma liberdade para todo mundo. Então eu não sei se sou eu que escrevi, se foi você, se foi outra pessoa que escreveu, mas a minha liberdade, com a minha caligrafia, eu tenho certeza que essa liberdade é minha.